Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como nós temos estudado, e hoje, adentrando aí o capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4. Texto cujo título foi dado aí pelo comitê de tradução, A Nossa Filiação em Cristo, mas que vai muito além disso. E hoje nós vamos ler esses primeiros 7 versos do capítulo 4, texto que meditaremos nesta noite. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei, portanto, da carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos da Galácia, ou os Gálatas. No capítulo 4, verso 1 ao 7, diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Acompanhe. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele, senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, louvado seja o teu santo nome mais uma vez nessa hora, nesse instante, quando lemos a tua palavra e clamamos pela a direção do teu Espírito para o tempo que vamos meditar nela. Que teu Santo Espírito nos ilumine e que saiamos daqui edificados segundo a tua bondade, tua misericórdia, e que apesar de mim mesmo o Senhor fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. Fica conosco, Pai, nos ajude. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós temos visto que na carta de Paulo aos Gálatas, fica claro a defesa do verdadeiro evangelho da graça de Deus versus ou um confronto com a necessidade de obras da lei para a nossa salvação. Nós vimos aqui na nossa liturgia que o Evangelho de João nos aponta o fato de termos recebido o poder para sermos feitos filhos de Deus por crermos em Cristo, e esse crer em Cristo não é fruto da nossa própria vontade, nem da vontade de qualquer homem, e nem da vontade pelo fato de sermos nascidos como descendentes de sangue do povo judeu, mas que isso acontece pelo fato da vontade de Deus ser aplicada sobre nós. Vimos também, no texto que lemos em Colossenses, a ideia que fomos resgatados em Cristo para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para que nós cresçamos em Cristo e como corpo de Cristo, e não estejamos mais escravizados ou obrigados de usar qualquer mecanismo antigo da lei como mecanismo para a nossa salvação. Inclusive, Paulo vai usar o contexto lá de Colossenses para dizer, ninguém te julgue, inclusive, pelo fato de que você não guarda dias, luas, festas de luas novas, se você não come determinada coisa, ou come determinada coisa, e nem os sábados. Então, a ideia, tanto de Colossenses, como naquele contexto, ou nesse contexto aqui de Gálatas, é demonstrar que a obra de Cristo, e somente Cristo, é o meio, é o mediador, é o único caminho que temos para chegarmos ao Pai. Obviamente que, como nós vimos também lá em Colossenses,
o fato dele ter nos libertado da obra da lei não significa que não devemos andar como ele andou. Ou seja, dentro de um padrão de obediência, de fidelidade, de postura ética, de um jeito que glorifica a Deus em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando olhamos mais especificamente para Gálatas, vemos que a preocupação do apóstolo, quando nessa que é o primeiro escrito cristão, é que a igreja, ou aquela região dos Gálatas, estava voltando, sob influência dos judeus, voltando às práticas da lei, de guardar determinados ritualismos, que Paulo diz, olha, está pervertendo o que Cristo fez, está zombando daquilo que Cristo fez, está desprezando toda a obra de Cristo, porque se a obra de Cristo não foi suficiente, e a gente precisa agregar alguma coisa a essa obra, então nós estamos perdidos, porque se Cristo, que é o próprio Deus encarnado, a palavra pela qual criou todas as coisas, veio, realizou, cumpriu rigorosamente a lei, padeceu e morreu pelos nossos pecados. Se isso não for suficiente para resolver o nosso problema, estamos perdidos. Não tem mais solução. Não vai ser o fato de você guardar um sábado, não vai ser o fato de você não comer um bacon, não vai ser o fato de você acender uma vela que vai resolver o seu problema. Se Cristo não conseguiu resolver, então não vai ser nenhuma outra cerimônia, outro rito, ou outra obrigação que te escravize a uma prática religiosa que vai resolver o seu problema. Esse é o contexto. E aí, nesse sentido, então, Paulo defende o verdadeiro evangelho contra essa necessidade de continuar guardando obras da lei para receber a nossa salvação. Como já foi dito, nós sabemos que Jesus Cristo ele veio cumprir a lei e que o seu ministério aboliu a lei cerimonial e propriamente o sacerdócio levítico, com todos os seus ritos, com todas as suas obrigações, com as suas festas e com a sua liturgia. Porém, é preciso lembrar que a lei moral ainda está em vigor, mas não como meio para a salvação. Ela foi cumprida também rigorosamente pelo nosso Redentor e deve ser observada como um mecanismo de obediência e amor para com o nosso Deus. Mesmo porque, irmãos, mesmo estando em Cristo, nós vamos perceber que, infelizmente, nós não conseguimos guardar perfeitamente nem a lei moral, quanto mais a lei cerimonial. Precisamos de Cristo, é o que nós acabamos de cantar, só temos a Ele. A obra dele é que nos sustenta, a realização na cruz é que nos mantém de pé. Ele é a esperança da vida eterna. Se nós não tivermos esperança naquilo que Cristo fez, não vai ser o fato de você vir aos domingos aqui na igreja que vai te conduzir para o céu. Não é o fato de você, em gratidão, entregar os seus dízimos que vai conduzir você ao céu. Não é o fato de você ser matriculado na escola dominical que vai fazer com que você veja o céu. Mas é a obra tão somente de Cristo. Todas essas outras coisas que citei será simplesmente uma consequência natural na sua vida por ter entendido que nós só temos a Cristo e que aquilo que Ele fez já é suficiente, mais do que suficiente para a nossa redenção. Nesse sentido, então, é importante dizer que a lei moral foi satisfeita em Jesus. Ele aplica a sua justiça em nossa vida e nos reconcilia com o Pai, porque Ele cumpriu, satisfez, rigorosamente, cada detalhe, cada ponto, minuciosamente, da lei, tanto cerimonial quanto moral. Ele age corretamente. E é justamente porque Cristo satisfez a lei, é que essa justiça nos é imputada, nos é aplicada, para que agora estejamos de fato reconciliados com Deus. Uma vez que estamos em Cristo. E aqui é o pulo do gato. Não é estar na religião. Não é estar em uma determinada denominação. Não é ter seu nome no rol de alguma igreja ou de alguma instituição religiosa. É estar em Cristo. Colossenses vai falar, andai em Cristo. Ou como tema já para o próximo ano, que estamos trabalhando nessa transição, Paulo vai dizer em Efésios 5,
Sede imitadores de Deus e andai como filhos da luz. Veja, somente Cristo, irmãos, tem a capacidade de nos aplicar aquilo que Ele realizou, e uma vez aplicada essa justiça em nós, somos capacitados, inclusive, para andarmos como Ele deseja que andemos. A lei que não conseguimos cumprir é que gera maldição sobre todos os homens. Nós já vimos isso em outros momentos, que o objetivo da lei é justamente mostrar para cada um de nós que não existe ninguém indesculpável diante de Deus. Não tem como você chegar diante do Senhor e falar, mas eu sou melhor que a minha irmã. A comparação não é com a sua irmã. Eu sou melhor do que do meu vizinho. O padrão não é a comparação com o seu vizinho. Eu sou melhor do que Hitler. A comparação não é com Hitler. A comparação é com a santidade de Deus. E aí o texto sagrado vai nos aplicar e nos dizer claramente, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há ninguém que consiga cumprir com essa exigência ao ponto de se gloriar dizendo, eu mereço a salvação. Todos somos pecadores, é isso que a Bíblia diz, e por conta do pecado somos condenados. Não há salvação para nós em nós mesmos. Por mais bonzinho que você pensa ser, por mais amável que você pense ser, por mais bonitinho que você acha que você é, nós não merecemos a salvação. E se não fosse a obra de Cristo na cruz do Calvário, e o fato dele ter satisfeito durante o seu ministério terreno cada detalhe da lei, nós estaremos perdidos. Portanto, ele é o único caminho. Foi Jesus quem satisfez. Sendo assim, desconsiderar o que Jesus realizou e aplicou sobre os seus é desprezar a libertação e o valor para a condição de devedores, condenados e malditos. É voltar para essa condição. Quando você rejeita a obra de Cristo, quando você não crê, quando você não reconhece como seu Senhor e Salvador, você está dizendo, olha, eu desconsidero toda a justiça de Cristo e vou tentar apresentar a minha própria. Problema. A sua própria já está manchada. A sua condição é de uma dívida exorbitante, onde você é incapaz de quitar. E pela santidade e justiça de Deus, você está condenado. E pelo rigor da lei, você é chamado de maldito. Se você tentar seguir sozinho, essa é a sua condição. Por isso cantamos, Senhor Jesus, só tenho a Ti. Não são minhas obras, não são meus feitos, não é a minha geração, não é o meu sobrenome, não é a minha conta bancária, não é quanto de boas obras eu faço, nada disso vale. Eu só tenho a Ti. E justamente por ter a Cristo, é que então eu sou motivado, conduzido e direcionado a realizar as boas obras que Deus espera que eu faça. Mas não para ser salvo, mas porque Cristo já satisfez a lei no meu lugar. Olhando para o contexto mais aqui de Gálatas, você vai observar que é justamente isto que o apóstolo Paulo está reforçando na sua carta, na expectativa de que a proclamação do verdadeiro evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus resgate aqueles que estavam desprezando a obra de Jesus e voltando a práticas da lei, que caracterizavam uma afronta ao nosso justificador. Nessa sequência, portanto, de argumentos em favor da supremacia e da suficiência da obra de Jesus Cristo, anunciado pela pregação da fé, como nós vimos semana passada, em detrimento do guardar de práticas da lei, o apóstolo Paulo usa de uma
analogia interessante. Observe aí de novo, capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer a respeito da relação de um filho menor, de um herdeiro que ainda não chegou à sua maioridade, não chegou à plenitude dos seus tempos. Ele vai dizer no capítulo 4, verso 1, digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, mesmo ele sendo senhor de tudo, que é o que diz o final do verso, ele nada difere do escravo. Porque mesmo ele sendo dono de tudo, ele não tem autonomia para usar da herança. Ele é menor. E por isso o verso 2 vai dizer, ele está debaixo de tutores e de curadores, ou melhor, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Ele é dono de tudo. Ele é o herdeiro. Mas por ser menor de idade, ele vai ter que se sujeitar ao escravo, que foi colocado como tutor dele. Ele vai ter que se submeter ao curador, que foi colocado como aquele que vai direcionar a vida dele até o tempo que o pai determinou. Paulo já tinha falado sobre isso. Volta um pouquinho os seus olhos. No final aí, do capítulo 3, quando ele vai dizer, no verso 24, de um modo especial, no capítulo 3, da seguinte forma, de maneira que a lei nos serviu do quê? Isso não é tempero, tá? Não é tempero de mineiro. Põe mais aio aí. Não, não é isso. Esse aio aqui é um escravo que servia de tutor. O termo é aio. Tudo bem? Então ele está dizendo que esse tutor, esse curador, que serviu para nos manter na linha até o dia da plenitude, foi a lei. Eu já era herdeiro dentro da promessa de Deus. Eu já tinha a herança prometida. Mas é como se eu estivesse ainda com uma idade insuficiente para tomar posse da minha herança. Então, nesse período, eu tive um tutor, eu tive um curador, um aio. E quem foi esse aio? A lei. O objetivo do Antigo Testamento era conduzir o povo debaixo, sob a ordem desse tutor, sob o direcionamento desse curador, até que chegasse a plenitude dos tempos, até que chegasse a maioridade. Que segundo Paulo, a maioridade chegou quando Cristo veio. E ali eu não preciso mais do aio, eu não preciso mais do tutor, eu não preciso mais do curador. Porque agora chegou o tempo determinado pelo Pai, em que em Cristo é aplicado sobre mim a promessa da herança. Agora eu tenho a plenitude daquilo que já estava prometido a mim. Eu não preciso mais de nenhum escravo me mandando fazer ou deixar de fazer. E a lei era esse escravo, era esse aio. Então ele diz aí, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo. A fim de que nós fôssemos justificados por fé. Então, agora em Cristo, nós não temos mais a necessidade do tutor, que era a lei. Porque em Cristo nós recebemos a plenitude da revelação. Em Cristo, toda a obra que nos reconciliou com o Pai foi de fato realizada, ao ponto de que, justificados por fé, crendo em Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E como filhos, é o que ele vai falar no final do verso 7, nós recebemos o Espírito ao ponto de chamarmos Deus de Pai, de Abba, e sermos herdeiros das suas promessas, herdeiros de Deus. Então, essa é a ideia que Paulo vai nos apresentar aqui, usando essa analogia desse tutor, desse curador ou desse aio. Olhando ainda para o capítulo, como eu já chamei a sua atenção, o que foi mencionado aí do verso 23, 24 e 25, né? O 25 de Gálatas 3, ele vai dizer, mas tendo vindo a fé,
já não permanecemos mais subordinados a esse escravo, a esse tutor, a esse curador, ou seja, a esse aio. Tudo bem? Então a lei servia de um tutor, de um aio, enquanto ainda éramos meninos. E estabelecia uma pedagogia, que é o próprio aio, que era o pedagogo, recebendo os rudimentos do mundo, ou seja, o padrão religioso da época, até chegar à plenitude dos tempos e à nova realidade aplicada com a chegada de Cristo. Quando deixamos de ser escravos e passamos agora a ser filhos. Então ele diz, no capítulo 4, verso 5, que Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção do quê? De filhos. Então esse é o contexto. Só Cristo poderia fazer isso por nós. Assim, nesses versos de 1 a 7 do capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo reforçando sobre a justificação pela fé, mas nos falando desse caráter da lei e do objetivo da lei sobre nós, que nós já observamos aqui que era de tutor, de curador. Mas vamos reforçar aí o que o texto nos ensina a respeito do caráter e do objetivo da lei mosaica. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre esse tema é que a lei era algo temporário e que apontava para algo permanente. Esse algo permanente é Cristo. Então veja que o caráter da lei ele é temporário e transitório. Ele valia enquanto nós precisávamos de um tutor, até a chegada da plenitude dos tempos, que segundo o texto é quando Jesus Cristo, por sua obra, nos concede o poder de ser filhos de Deus. Como nós vimos no verso 24 do capítulo 3, a lei nos serviu de aio para nos conduzir para Cristo. A lei revelando a nossa debilidade, revelando a nossa pecaminosidade, revelando a nossa insuficiência de agradar a Deus, é como se a lei falava assim, você vai precisar de Cristo. Você é ruim de serviço, não tem jeito. Você tenta fazer as coisas certinho, mas não dá. Você até deseja, mas olha, está difícil. A lei coloca para você de não tenhais outros deuses além do Senhor. Você coloca Deus no seu coração. A lei diz para você adorar somente a Deus. Você cria ídolos. A Bíblia diz para que você honre o teu pai e tua mãe. Vira e mexe, você acaba desonrando-os. A Bíblia diz para você não matar. E aí Jesus fala que se você odiar o seu irmão no coração, você já matou. A Bíblia diz, não adulterarás. Aí Jesus diz, se você olhar com a intenção já impura, já adulterou. E aí seja, a lei era aquele tutor que só ficava apontando os nossos erros. Como aquele professor que não motiva o aluno em absolutamente nada. Errou de novo. Orelhudo. Cabeça dura. Mas de novo fez isso. Esse era o papel da lei. Ainda bem que é um papel transitório, temporário, para nos apresentar a Cristo, que é um professor muito melhor, que olha para nós e fala assim, realmente, você não dá conta, mas eu fiz por você. Então, o primeiro caráter que Paulo vai dizer a respeito da lei é que ela é temporária, ela é transitória. Ainda bem que o é. Como vimos, a lei nos serviu de tutor para conduzir a Cristo, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse tutor. Não precisa mais, porque agora fomos reconciliados em Cristo. O verso
no capítulo 4, você vai encontrar: durante o tempo em que o herdeiro é menor, mesmo sendo o dono de tudo, está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Veja, havia um tempo pré-determinado, havia uma validade. Por isso a lei, ela tem um caráter temporário, só que aponta para algo que é permanente, nos conduz para Cristo. A obra de Cristo não é temporária, ela não tem validade. O autor aos Hebreus já nos declarou que a obra de Cristo é eterna, é perpétua. Então olha que bom negócio que nós recebemos em Cristo. Saímos de um professor que só nos acusava e agora fomos atraídos àquele que nos amou e que recebeu os que o Pai lhe trouxe, de modo a aplicar sobre esses alunos o que era suficiente para resgatá-los eternamente. Mas para entender a preciosidade da obra de Cristo, irmãos, era necessário termos passado pelo período da lei. Porque se você só dá valor para algo melhor quando você experimentou o ruim. Não é assim que acontece na vida? É assim. Você só dá valor para uma situação melhorada na sua vida quando você o compara. Puxa vida, olha, nós estávamos numa situação complicada, tal, de repente veio Cristo e arrumou tudo. Infinitamente melhor, definitivamente melhor, eternamente melhor. Ótimo. Aí veja o argumento de Paulo. Você vai voltar para o aio? Você vai voltar para o professor ruim? O professor que não resolve o seu problema e que só te acusa? Você vai voltar para as práticas da lei? Se aquilo servia, como dizem Colossenses, como sombra, ou como Hebreus vai dizer, apontando para Cristo, você vai voltar para esse professor? Você tem um professor que só usa a palmatória. E aí agora, de repente, você mudou de classe e recebe um professor amável, que te atrai com graça, com perdão, que te instrui, que te alimenta, que te dota, que te capacita. Aí você vai falar, não quero, vou voltar para o ruim. Faz sentido um negócio desse? É óbvio que não. Muito provavelmente você teve bons professores na sua vida e teve professores ruins. Na sua história acadêmica, né? Desde lá do jardim da infância, muito provavelmente você tem professores que você carrega no coração, né? Foram amáveis, tal, te acolher, tal. E só tem uns que você fala assim, meu Deus, ainda bem que aquele ano acabou. Aí, de repente, alguém fala, viu, nós vamos fazer tudo de novo. Você quer voltar a ter aula com quem? Você vai escolher o péssimo? É lógico que não. É o que o povo estava fazendo em relação à obra de Cristo. Esquecendo que a lei tem um caráter temporário. Enquanto Cristo, a obra dele é permanente ou é perpétua. Esse é o primeiro caráter e objetivo que Paulo vai tratar aqui em Gálatas capítulo 4. O segundo é que o caráter da lei é escravizante. Mas é algo escravizante que revela o poder libertador de Cristo. Veja o que ele diz aqui, ó. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos como? Qual que é o termo que ele usa aí? Servilmente. Servindo. Servilmente sujeitos aos ensinamentos que a lei trazia, aos rudimentos que era apresentado, ao padrão religioso que a lei apresentava. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o quê? Resgatar. Quem precisa de resgate é porque está o quê?
feliz da vida, curtindo, uma alegria. Você chega lá para resgatar, o cara te bate, não quero ir não, então eu estou vivendo tão bem aqui. Quem que precisa de resgate? É quem está numa situação de opressão. É quem está numa situação de serviço, de servidão, de escravidão. A lei fazia isso. A lei era um tutor que pesava a mão sobre nós. Era um tutor que aplicava sobre nós um treinamento, mas treinamento que não produziria e que nunca produziria benefício nenhum. Porque era um tipo de treinamento que só nos achatava. E aí Cristo vem para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você não vai ser tratado mais como um tutelado, como um escravo, como alguém que tem que cumprir servilmente aquilo que o tutor manda. Mas agora você foi resgatado para ficar numa posição de filho. Então veja, a lei ela tem de fato esse caráter escravizante, mas que revela o poder libertador de Cristo Jesus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rugimentos do mundo. Ou seja, a lei nos prendia a exigências e práticas dos quais precisávamos ser resgatados. A lei nos mantinha escravizados a um sistema que não nos possibilitava alcançar a justificação e muito menos a nossa filiação. Na lei, nós continuamos condenados. Não tinha um mecanismo de saída. Porque por mais que nós tentássemos observar as prerrogativas da lei, era sempre insuficiente. Não dá conta. É como se o professor, a cada aula, nós estivéssemos chegando perto de atingir a média, ele falou assim, não, agora mudou. A média não é mais 7, é 7,1. Aí você se esforçava um pouco mais, quase se matava para fazer o chefe. Mudou. 7,2. Ou seja, nós nunca, em hipótese alguma, atingiríamos a média suficiente para nos tirar daquela condição. Era algo que nos escravizava. Por isso vem Jesus, o resgatador da lei. E aí o contexto de Paulo é: você que foi resgatado desse professor miserável, que só te acabava, que só te apontava o dedo e que nunca te permitia passar, você vai voltar para ele? Tendo aquele que te resgatou para te fazer filho, para te tratar de uma maneira diferente, para te dar livre acesso ao Pai. Você vai voltar? É esse o questionamento. Nós precisávamos de alguém para nos livrar, nos resgatar e nos aplicar a uma nova condição. Aquilo que o texto diz que é a condição de agora, filhos. Muda a nossa relação com Deus. Por isso foi dado o poder de todos aqueles que creem em Cristo se tornarem filhos de Deus. É muito comum você ouvir por aí, todo mundo é filho de Deus. Biblicamente falando, não. Você pode até pensar numa perspectiva que todos são filhos de Deus como descendentes de Adão, uma vez que Deus criou Adão. Mas filhos de Deus no sentido de estarem reconciliados com Deus e alcançados pela sua graça ao ponto de receber a salvação, somente aqueles que deixaram de confiar na lei e se entregaram a Cristo, que tem um caráter permanente e um caráter resgatador, ou seja, libertador. A lei não tinha isso. E em terceiro e último lugar, irmãos, nós vemos Paulo tratar que o caráter da lei era algo insuficiente, mas que demonstrava a necessidade da ação de Deus em nossa vida.
O lado bom do objetivo dessa lei insuficiente era demonstrar, só Deus para resolver o nosso problema. Por isso, no verso 6, nos é dito, e porque vós sois filhos, uma vez que estamos em Cristo, ele enviou Deus ao nosso coração, quem? O Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, porque o Pai e o Filho são um, e o Espírito é a mesma coisa, então o Espírito de seu Filho. E porque nós recebemos o Espírito, que nos sela para a salvação, que nos sela como herdeiros, nós podemos agora clamar Abba, que significa Pai. Por isso, Abba, Pai. O termo que aponta no original para a palavra Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, a lei tinha o caráter de ser insuficiente. Ela não me garantia a herança, mas aponta ou demonstrava que eu precisava da ação de Deus para, uma vez que adotados, tendo a liberdade agora de chamá-lo de pai, a herança fosse aplicada em minha vida. Ou seja, a libertação recebida pela obra de Cristo, que nos resgatou do jugo, do peso da lei, nos qualifica como filhos. E é justamente porque nós somos filhos, Deus então envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e hoje temos essa relação de chamar Deus de Pai, e sendo filho, também herdeiros por Deus, como foi lido e escrito aí nas Escrituras. Então, a lei não garantia a aplicação da promessa, e muito menos da herança. Veja o verso 18 do capítulo 3 que nós já estudamos. Vamos relembrar. O texto é dito assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Porque se é só guardar a lei, você vai receber a promessa, então não precisa de promessa. É mérito. Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a quem? A Abraão. Ou seja, a lei, ela não nos garantia a aplicação da promessa. Porque a promessa não estava pautada no cumprimento da lei. Porque se tivesse pautada no cumprimento da lei, não seria então promessa, seria mérito. Cumpriu a lei, você tem a herança. Não cumpriu a lei, você não tem herança. Só que Abraão cumpriu a lei? Não, ninguém tinha condição de cumprir a lei. E por que Deus deu a herança para ele? Porque é baseado na promessa. E como que essa promessa foi aplicada a Abraão, como nós já estudamos semana passada? Pela fé. Por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Então veja, irmãos, o Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Efésios, é o penhor da nossa herança. Se você comparar lá Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que diz: quando você ouviu o evangelho da salvação, tendo nele crido, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, que é o que garante a nossa herança. A lei não salva, a lei nem garante a aplicação da promessa, mas o fato de estarmos em Cristo e termos recebido o Espírito do Filho, que nos sela para a salvação, nós temos garantido o penhor, ou seja, a herança prometida. A salvação ordenada por Deus, realizada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo mediante a fé, que Ele mesmo imputa em nós, e não pelas obras, nos garante a aplicação da herança, a certeza da herança. É disso que Paulo está falando. E aí ele diz, como ele já disse lá no capítulo 3, nós recebemos o Espírito Santo pela lei? Lembra dessa pergunta? Dá uma olhadinha aqui. Quando Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 2, eu quero apenas saber isto. Você recebeu o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? E aí ele vai responder que é pela fé em Cristo que eu recebo o Espírito Santo, não é pela lei. Então é somente através da fé
em Cristo que o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo vindo, ele me aplica a adoção, de tal forma que eu posso chamar Deus de Pai, e se torna o penhor, o garantidor de que agora a herança vai ser derramada sobre mim. E a ideia de Paulo é o seguinte: você recebeu o Espírito pela fé, que te garante a herança. Você vai voltar ao método anterior? Que não garante herança? Que não aplica herança nenhuma na sua vida? Você vai voltar a acender as suas velas? Você vai voltar a fazer as suas penitências? Você vai voltar a fazer as suas procissões? Você vai voltar a se dobrar diante de ídolos? Você vai voltar a circuncisão? Você vai voltar a guardar os sábados, a guardar as festas cerimoniais, as liturgias do Antigo Testamento? Você vai voltar a matar cordeiro? Você vai voltar a usar objetos sacros para te proteger? Você vai voltar às práticas da tradição antiga, que não te garante a herança, uma vez que já te foi dado pela fé em Cristo Jesus o selo do Espírito, que é o penhor da nossa herança? Você vai voltar? O caráter da lei era temporário, era escravizante, era insuficiente. Mas agora estamos vivendo um novo momento em Cristo. A plenitude dos tempos já chegou. Jesus já realizou a sua obra, que é permanente, que é eterna, que é suficiente, que é suprema. E aplica sobre todos aqueles que nele crê a certeza da justificação, a certeza da salvação e a certeza da herança do novo céu e da nova terra. Você vai desprezar isso? É isso que Paulo está questionando. Concluindo, irmãos, o caráter da lei, portanto, era temporário. Teve propósito até a chegada daquele que cumpriu definitivamente a própria lei, ou seja, Jesus Cristo. O caráter da lei era escravizante, pois não tinha poder para libertar o pecador. Antes o mantinha em condição de maldito. O caráter da lei era insuficiente, justamente porque não possibilitava a comunhão com Deus. Porém, a lei serviu para apontar para a grandeza de Deus, para a grandeza da sua obra salvífica por meio da obra de Jesus Cristo e a grandeza da ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Nesse sentido, a lei cumpriu o seu objetivo, nos conduzir a Cristo. E a justificação aplicada pelo Espírito Santo, nos constituindo filhos. Esse era o único objetivo, nos apontar o que precisávamos. O que faremos? A partir do verso 8, dá uma olhadinha aí comigo aí, Gálatas 4:8. Paulo vai dizer: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, ou seja, insuficientes, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos. E aí Paulo fala: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja que o problema não era só voltar à prática cerimonial do judaísmo. Era voltar também aos outros deuses, que por natureza não eram. Principalmente entre os gentios que já haviam convertido e que agora estavam desejosos de voltar a esses deuses. É mais ou menos o que aconteceu na história da igreja. Nós precisamos trazer alguma imagem de qualquer entidade, por quem quer que seja, para ser corredentora daquele que é o próprio Deus encarnado? É óbvio que não, mas a igreja trouxe. Nós precisamos estabelecer ritualismo, cerimonialismo,
práticas litúrgicas que substituem a obra de Cristo para nos conduzir ao verdadeiro reino de Deus? É óbvio que não, mas a igreja historicamente fez isso. E mesmo nós, irmãos, que temos o conhecimento do padrão bíblico, da revelação, que fomos alcançados pelo renovo que a reforma protestante proporcionou na história do homem, também estamos sujeitos, se não tomarmos cuidado, de aplicarmos ídolos no nosso próprio coração e de criarmos tradições que substituem a obra de Cristo. Por isso a pergunta: o que você vai fazer? O que faremos? Nós vamos voltar para os rudimentos fracos e pobres e voltarmos à escravidão da lei? Nós vamos voltar a servir deuses que por natureza não são, e ou observarmos cerimoniais já cumpridos em Cristo? Voltaremos a guardar dias e meses, tempos, anos, ou como diz Colossenses, determinada comida ou sábados? Voltaremos às privações de comidas, bebidas, guardar dia de festa, ou lua nova, ou sábados, como diz Colossenses 2,16? O que nós faremos? Veja o que diz Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, que é a escravidão da lei. Lembra que é um dos caráteres dela? É escravizante. Em Cristo, irmãos, fomos libertos de todo o mecanismo que o tutor da lei mantinha. Porque nele fomos recebidos como filhos de Deus, recebemos o Espírito do próprio Deus, no qual temos a liberdade de clamarmos Abba, Pai. Agora, essa liberdade, como Paulo vai dizer em outros momentos, não deve dar a você ocasião para satisfazer as suas concupiscências, os desejos da sua carne. A liberdade em Cristo é para que você ande em Cristo. A liberdade em Cristo é para que você glorifique a Deus em todas as áreas. A liberdade em Cristo é para que você ande como filho da luz. E não porque, eu não preciso guardar nada da lei, não preciso ir mais no domingo na igreja, eu não preciso mais ofertar ao Senhor, eu não preciso nem fazer parte da igreja, porque eu estou livre em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus, irmãos, te liberta da incapacidade que a lei tinha de te conduzir. Mas uma vez que você está em Cristo, como diz Colossenses capítulo 2 que nós lemos, andai nele. Obedecendo, ou como João vai dizer, se você me ama, Jesus falando em João 14, aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Essa é a liberdade de Cristo. Você não precisa mais fazer nenhum cerimônia, nenhum cerimonialismo, nenhum ritualismo. Mas a liberdade dele é te conduzir a viver nele, para ele, com ele, para a glória dele. O que nós podemos resumir de tudo isso que nós vimos hoje? Que Deus, ele quer vida. Ele quer comunhão, ele quer que você o chame de Pai. Ele quer fidelidade, porque o Espírito Santo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, vão caminhar dentro do padrão que Deus espera que de fato eles andem. E não religiosidade, não maquiagem barata, não enganação, mas vida, obediência, fidelidade, temor a Deus. Não só uma prática litúrgica de vir à igreja aos domingos, mas de viver de segunda a segunda, glorificando, exaltando aquele que nos salvou. Fazendo da nossa vida uma vida para ser gasta e vivida para a honra e glória dele. Imitando o padrão dele. Ou como o 1 João vai dizer, seguindo os passos dele. Andando segundo ele andou.
glorificando como verdadeiro nascido de Deus, na prática da justiça, do amor e da fidelidade teológica. É esse o padrão que João vai apresentar, que Paulo vai apresentar, que Pedro vai apresentar. Fomos libertos da lei, irmãos, para vivermos com Cristo, para Cristo e por Ele, para o nosso próprio bem e para não voltarmos ao jugo da escravidão. Que Deus assim nos abençoe e que possamos de fato nos entregar verdadeiramente a Cristo e clamar a todo instante: Jesus, eu só tenho a Ti. E eu só preciso de Ti. E vivamos, portanto, dentro desse padrão. E que o Senhor assim nos abençoe.